Bom dia, estamos iniciando aqui mais uma aula de Educação Física do tema Primeiros Socorros. Hoje nós vamos falar do subtema hemorragias. Hemorragia é a perda de sangue que acontece após um ferimento, trauma, vulgarmente, comumente chamada de pancada, alguma doença ou rompimento de vasos da circulação. Bem, nós temos duas classificações de hemorragia. A primeira que nós conversaremos é sobre a hemorragia interna. Ela é interna quando acontece para dentro da cavidade do organismo, como abdômen, no crânio, pulmão, como os exemplos citados. Então, o que nós devemos fazer? Quando a hemorragia interna, ela pode ser mais difícil de nós identificarmos, porém, alguns sinais indicam a presença de uma hemorragia, como palidez, cansaço, pulso rápido demais e fraco, respiração acelerada, muita sede, queda da pressão, náuseas ou vômitos com sangue, confusão mental, desmaios, muita dor no abdômen e que fica endurecido. Então, o que nós devemos fazer? Deixar deitados de lado, aplicar gelos ou compressas frias no local da hemorragia, afrouxar as roupas, providenciar um transporte e lembrar de uma coisa, não oferecer líquidos e alimentos. O que devemos fazer, a gente já sabe. Agora, a hemorragia externa. A externa, ela é bem mais fácil a gente visualizar. Nós temos algumas técnicas de controle que nós vamos ver mais à frente. É muito comum, como a figura demonstra, através de cortes, de quedas de bicicleta. Então, o que acontece? Essa exteriorização do sangue. A quantidade e a intensidade vai depender do vaso afetado. E se é uma região do corpo com muitos vasos. Como exemplo, a gente vê aí a perna, no couro cabeludo. O couro cabeludo, gente, o que acontece? É o local que é mais comum o sangramento, mesmo sendo em pequeno, porque pequeno porque é pouquinho vascularizado. Nós vamos ver 3 tipos de hemorragia. A hemorragia capilar, a hemorragia venosa e a hemorragia arterial. Claro que aqui a gente não vai aprofundar, porque só para a gente ter uma noção para visualização, para o nosso socorro. A hemorragia capilar é o sangramento mais comum, que acontece no nosso dia a dia, geralmente devido a pequenos cortes ou escoriações. Agora a gente consegue fazer o link. Por que eu comecei a falar sobre os ferimentos? Então, quem não assistiu a aula ferimentos, dá uma olhadinha. E o que acontece? Esses pequenos cortes acontecem aqui, em pequenos vasos, e só cumpre, como a gente está vendo na imagem, a superfície da pele. Então, por isso a gente chama de capilares, porque só atinge os capilares. O que nós vamos fazer? Simples, Como é uma hemorragia leve, de pequena quantidade, ela às vezes costuma parar sozinha, após 5 a 10 minutos. O que nós fazemos? Lavamos o local com água e sabão e depois cobrimos o curativo. Já no caso da hemorragia venosa, que é esse caso do meio, a gente vê que ela já tem um pouquinho diferente da primeira. Ela tem um pouco mais de sangue. Por quê? Essa hemorragia acontece quando algum corte ele é grande ou ele é mais profundo. E o sangramento, o fluxo dele é contínuo. E, às vezes, de muito volume. Isso tudo através do local onde teve a ferida. O que nós vamos fazer nesse caso? Como é um ferimento grave, porque ele atingiu uma veia, e a gente vai ter a intensidade de acordo com a veia que ele atingiu, porque se for uma veia de maior calibre, o volume vai ser maior. O que a gente faz? A gente vai fazer compressão no local. Com pano limpo, sempre com pano limpo.
gases ou pano limpo. Como nós falamos na última aula, algodão não, porque depois nós fazemos a limpeza, coitado do acidentado. 2 sofrimentos. E daí a gente procurar um pronto-socorro, certo? E a terceira imagem, ela está falando da hemorragia arterial. Então, os nomes já são bem característicos, atinge o quê? Uma artéria. Essa hemorragia, quando atinge a artéria, são o quê? Esses vasos que levam sangue do coração ao resto do corpo, olha as aulas de biologia. E o que acontece? Como atinge esses vasos, o sangue ele é um vermelho mais vivo, um fluxo intenso, uma intensidade também. Então, essa grande intensidade. Então, por isso a gente consegue, na visualização de quem tem a prática, sabe direitinho se foi uma capilar, se foi venosa ou arterial. Ok? A gente consegue diferenciar, principalmente a capilar das demais. O interessante também, se vocês verem nessa terceira imagem, se está tendo jatos de sangue, ocorre na arterial e podem causar risco de morte. O que nós vamos fazer nesse caso? Ele deve ser parado o mais rápido possível, com a compressão forte no local, com panos limpos, e com a realização do torniquete, que nós vamos ver também a seguir. Ela é uma hemorragia de mais difícil controle, por isso que deve ser ou ligar para o númerozinho do SAMU, ou fazer o transporte o mais rápido possível. Por quê? Nós já vamos ter um pouquinho do torniquete. Se nós observarmos a imagem, o que acontece? Está tendo a compressão com o pano, e depois o quê? O que está acontecendo? A gente observa que ele fez o quê? Ele amarrou o ferimento, ele fez o quê? Ele amarrou acima, certo? Então, a gente tem diversos tipos de torniquetes. Aí é um exemplo bem útil. Bem, aí a gente já começou a falar um pouquinho das técnicas de controle da hemorragia. Então, o que nós podemos fazer, como um primeiro socorro? A primeira técnica é a compressão local ou direta. Mas só lembrar ali, a compressão com 2 F, gente. Só fazer uma correção depois no slide. Essa compressão, o que acontece? A gente fazendo diretamente no local onde é atingido, para quê? Para a gente fazer o quê? O que comumente a gente escuta e fala assim, vamos estancar o sangue. Essa expressão. O quê? Vai pegar o tecido, vai colocar sobre o local. E também você vê o curativo compressivo. Você vai colocar também depois um curativo compressivo, como a gente está vendo aqui na terceira imagem, com a atadura. Então, essa é a compressão direta. Local ou direta. Aí vai depender da nomenclatura. O outro tipo de técnica é a elevação do membro. Você precisa estar fazendo ali a compressão e elevou. O que acontece? Para dificultar essa circulação, esse retorno no sangue. Então, também a gente tem um jeito para diminuir esse volume e intensidade. E a terceira é a compressão à distância ou ponto de pressão. O que tem que nós prestarmos atenção? Com o local onde foi atingido. Então, a gente não vai fazer essa compressão no local, a gente vai dar uma distância para a gente fazer esse ponto de pressão. Aí colocou aí a compressão da artéria braquial, um ferimento no braço, uma compressão da artéria femoral, se for um ferimento na coxa. Então, mas sempre lembrando, a gente está falando de assuntos gerais que uma maior pesquisa, ou quem sabe nem estimula vocês a área médica. Ficou assim, estimulando, vou pesquisar. Nós temos outros tipos também. A gente consegue visualizar esses ferimentos também, o sangue, nas fezes. Muito comum para quem tem hemorroida. Naquela força para a evacuação, ao rompimento do vaso, e vem o sangue junto com as fezes. Outro caso é na tosse, também conhecido como hemoptise. Porque a pessoa, com a força da tossir, ela pode estar com uma infecção respiratória, uma lesão no pulmão, até um câncer, e acaba expelindo sangue na tosse. No útero, devido a alterações menstruais ou miomas, também a gente pode ter alterações no útero.
Na urina, exemplo de outros tipos de infecção. Na urina, infecção, né, de cálculos renais, além da dor. Né? E uma bem comum, nós já visualizamos isso em nossas aulas, né? Excesso de calor, ou a pessoa que ela tem alergia, ela fica toda hora suando o nariz, o que acontece? Ela tem uma epistaxe, que é o sangramento no nariz. Como o sangramento no nariz é um sangramento muito comum, a gente vai conversar só um pouquinho mais sobre ele. O que a gente deve fazer quando a pessoa está com sangramento no nariz? A gente senta a vítima, nós apertamos com os dedos a narina, fazendo ela respirar pela boca. Se tiver a possibilidade de colocar um chumaço de algodão na narina, então, a gente está fazendo essa troca, aí você pode usar o algodão, ou colocar uma toalha úmida, fria, ou gelo sobre o rosto. E uma coisa, depois que a gente conseguir sanar esse sangramento, a pessoa fica pelo menos 1 hora sem assoar o nariz, porque pode detonar. E claro, né, gente, sempre que eu falo, a gente tem que acalmar a pessoa. Se possível, quando for fazer sempre essas manobras, utilizar uma luva ou algo que cubra a mão para você evitar. Sempre, né? A gente vai apertar isso, né? A gente vai pressionar na narina, eu falei, mas já por 10 segundos. Aperta, solta. Outro que a gente costuma ver muito também, né? Que é a hemorragia ocular. O que é que nós fazemos? Nós vamos lavar o olho com água ou com soro fisiológico, né? Em abundância. Não remover, né? De repente, por causa de um corpo estranho, não remover, proteger o olho, né? Cobrir esse olho e levar, né? Transportar a vítima, né? O acidentado, para um serviço médico. Então, gente, aqui nós vamos encerrando o nosso conteúdo hemorragia.